Casado, gente, olha que maravilha! Isso é poder de Deus. Vocês jovens que estão na espera do varão de vocês, orem, porque ele vai chegar, tá bom? Então eu quero louvar e bendizer ao nome do Senhor e estar orando por esse jovem maravilhoso, esse servo do Senhor que faz grandes coisas para o Senhor. Vamos estender nossas mãos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus forte, Tu és o príncipe da paz, Tu és o nosso Deus. Senhor, apresentamos o Teu servo na Tua presença nesta noite, que Tu venhas, Senhor, falar por ele, que nós possamos estar com os nossos corações abertos e a mente, e repreendemos toda a seta do maligno que queira nos distrair, mas que a unção e o poder da graça do Senhor repouse sobre o teu servo, não só hoje, mas para todo sempre, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Amém. Eu me alegro, é uma alegria estar aqui com os irmãos em Copacabana. Eu tenho um carinho muito grande, um amor por essa igreja, e é muito curioso quando nós vemos as pessoas falando da gente assim, que nos conheceram há muito tempo. E a minha oração é, Senhor, que eu seja a bênção que essas pessoas acham que eu sou, em nome de Jesus. Porque nós temos as nossas dificuldades, cada um vive, né, a sua vida e sabemos os desafios de caminhar com o Senhor. Mas os desafios de caminhar com o Senhor, eles ficam mais simples quando nós vivemos algo que nós vamos falar um pouco nessa noite. E aí a gente vai contar para vocês no decorrer da palavra. Antes disso, eu quero falar de algumas experiências que eu tive aqui nessa igreja que foram muito significativas para a minha vida. Uma especial, foram várias aqui nessa igreja, mas teve uma. Eu sou oriundo do interior, de uma igreja lá em Italcara, no interior. Vou muito para lá ainda. Eu tenho muito carinho por aquela igreja. Tinha muito amor mesmo, eu cresci naquela igreja. Os nossos momentos de lazer, às terças-feiras, quando a gente não tinha o que fazer, a gente corria para a igreja. Você não tem nada a fazer? Vamos ligar para o pessoal da igreja, vamos lá para a igreja? Aí a gente ficava tocando, ficava ensaiando. Lá em cima tinha uma área de lazer, que às vezes tinha ping-pong e tal, e a gente ficava ali vivendo aquela realidade ali. Eu era muito apegado àquela igreja. Tinha participado, eu acho que participei por todos os cargos possíveis dentro daquela igreja, eu tinha passado. E aí eu comecei a namorar a Patrícia era daqui de Copacabana, da Igreja Metodista de Copacabana, e eu vim para cá, para Copacabana, e comecei a me envolver com essa igreja aqui. E eu tinha muita dificuldade, porque aquela igreja lá de Italcara não saía do meu coração. Era muito difícil para mim pensar em outra igreja, tendo tanto carinho por aquela igreja lá em Italcara. E uma vez eu estava pregando aqui, esse templo ainda era diferente, né? Eu estava pregando aqui e eu senti o Senhor falando muito forte comigo. E eu falava com ele, Senhor, eu penso a mesma coisa hoje ainda, tá? E eu vou falar para vocês disso também. Senhor, que essa pregação que eu vá lá para falar alguma coisa que seja relevante para as pessoas. Porque tem um monte de gente lá que prega, tem um monte de gente lá que está sempre no púlpito. Hoje de manhã as pessoas saíram daqui falando que foi uma bênção as palavras aqui, que tiveram aqui hoje e tal. Mas Senhor, se eu for para lá é para ser relevante, senão me deixa no banco e eu vou escutar e vou ficar feliz da vida. Sempre pedi muito isso a Deus, que fizesse alguma coisa que fosse relevante. E aí um dia que eu vim pregar aqui nessa igreja, lá no início, muitos anos, mais de 20 anos, imagino, acho que a gente não era casado ainda, e o Senhor falou assim, olha, você se prepara como tem que se preparar para falar para essas pessoas. Você caminha como tem que caminhar para falar para essas pessoas. Mas para você falar para elas, da forma relevante que você quer falar, que você tem me pedido para falar, você precisa amá-las do mesmo jeito que você amava lá em Italcara. Isso foi muito significativo para mim. Foi muito significativo. Porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo. E onde nós estivermos, é onde o Espírito do Senhor está, onde Ele nos leva. Ali é a obra que a gente tem que fazer. E essa obra não pode ocorrer de forma nenhuma se não houver muito amor envolvido nisso. Porque nós nos conhecemos. Nós passamos no dia a dia a nos conhecer. Vocês começam a conhecer os meus erros, as minhas dificuldades, os meus defeitos. Eu vejo de vocês e falo assim, não gosto daquele jeito ali que o Carlos lá fala lá, não, pô, aquele jeito não é muito legal. E a gente começa a viver isso.
Então nós precisamos muito amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ensina. Porque é esse amor que vai nos ensinar a conviver como irmãos. E a hora que nós vivermos como irmãos, como é a oração de Jesus lá? O mundo passa a crer que ele foi enviado por ele. E é assim que funciona. E isso tudo passa por algo que é chave, que é sobre o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, que é uma palavra que é relacionamento. E quando eu comecei a me preparar para pregar, para falar, quando o pastor Fernando, eu agradeço, pastor, obrigado pelo convite. Quando o pastor Fernando convidou, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Que eu queria falar algo que fosse relevante para aquelas pessoas, algo que fosse significativo, né? Como eu falei que eu sempre peço. E aí eu falei assim, e essa palavra relevância começou a ficar na minha mente, eu comecei assim, gente, mas eu tenho que falar para eles o quanto aquela igreja de Copacabana, ela é relevante para o local onde ela está. O quanto a igreja de Copacabana é relevante para o Rio de Janeiro, o quanto ela é relevante para a sociedade. Porque nós precisamos ter esse sentido. Assim como existe essa preocupação de que, olha, se for para eu pregar, para falar, para que não seja nada do Senhor, para que as pessoas não sintam nada, é melhor que eu fique no banco. A igreja também precisa ser significativa. A igreja precisa ser relevante. A igreja precisa fazer diferença no local onde ela se encontra, para que ela tenha necessidade de continuar existindo. Porque senão a gente sai daqui, a gente vai para outra igreja, tem outras igrejas aqui perto, a gente procura uma que está. Então eu gostaria de chamar a nossa atenção para a necessidade de termos uma igreja relevante. Eu vou pedir desculpa a vocês, vou pedir desculpa especialmente aos meus filhos, porque eu critico muito quando eles ficam no celular por muito tempo, né? Ficam usando o celular ou pedem para ir no celular, e eu falo assim, ó, não pode, larga esse negócio, não pode ficar. Mas eu já não consigo enxergar sem o óculos as letrinhas da Bíblia de papel. Então, ou eu compro uma daquelas de letra grande, ou eu me rendo ao celular para poder ler, porque aí eu faço assim com o dedo e cresce, né? Então, essa é uma necessidade. Então, peço desculpas, eu prefiro estar com a Bíblia de papel aqui, mas para mim agora virou uma necessidade. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, seja no seu celular, ou seja a de papel, no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Essa passagem é uma passagem muito conhecida dos irmãos, eu tenho certeza, e ela é uma passagem que fala muito ao meu coração. Muito. Eu tenho um carinho por ela, por aquilo que Jesus faz ali naquela passagem, que me emociona, me empolga, me faz repensar a minha vida, e é isso que eu queria compartilhar com vocês também. Se você puder ficar de pé, só para você ficar mais atento à palavra. A minha tradução é uma tradução, é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução um pouco mais humanizada, né, mais fácil de interpretação. E o texto fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, bem verdade, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E lhes disse:
Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro então: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. Fala conosco, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, você pode sentar. Para nós sermos uma igreja relevante, para nós sermos uma igreja que faz diferença onde ela está, para nós sermos homens e mulheres que no nosso trabalho, na nossa escola, no meio da igreja, no meio dos santos ou no meio daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para nós sermos significativos, relevantes, para nós realizarmos a obra do Senhor, uma pré-condição é que nós entendamos qual é a obra que Deus tem para nós. E uma obra que não começa com a nossa vida. E a não ser que Jesus volte, ela também não termina em nós. Ela continua, ela permanece. Nós somos parte de algo que é muito maior do que a nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele vem até nós, nós o recebemos, Ele passa a fazer parte da nossa vida e nós passamos a fazer parte de toda a história de Deus. De toda a história que Deus tem preparado para a humanidade. E nós estamos falando de um Deus que em algum momento ele sente a necessidade de criar o ser humano para que tenha por livre arbítrio, por livre vontade, relacionamento com ele. Nós cremos num Deus que ele cria o ser humano para se encontrar com ele no jardim, conversar com ele, ter contato com ele, contar para ele as coisas do seu dia a dia e ouvir do ser humano as coisas que o ser humano tem que contar para ele, quer contar para ele. Esse é o Deus a quem nós servimos. Em um dado momento da história, essa ligação com Deus, esse relacionamento, ele é partido. E quando esse relacionamento é partido, Deus começa a traçar um plano por conta dele, para que nós estejamos religados, para que nós sejamos religados a ele. Ele quer nos religar com ele. E aí vem Moisés, vem todos aqueles ali que Jesus foi contando para eles durante o caminho de Emaús lá, falando: olha, primeiro veio Moisés, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, chegamos em Davi e até nós chegamos em Jesus, que é aquele suficiente para executar o plano que foi feito lá no início de nos ligar com Deus. Quando Deus olha para o ser humano, e só Deus, só na história do cristianismo existe um Deus que faz esse tipo de coisa. Quando Deus olha para o ser humano e fala assim: olha, não tem jeito, por conta dele, pela vontade deles, por ações deles, eles não podem se religar comigo. Não há nada que eles façam que faça com que eles fiquem ligados a mim até esse momento. Então é necessário que eu envie o meu filho para que ele morra, para que ele ressuscite, e morrendo por eles, eles passam a ter novamente acesso a mim. E uma vez que Jesus morre por nós, pelos nossos pecados, se entrega como cordeiro imaculado, sem máculas, sem mancha, aquele que não tinha pecado, aquele que não devia morrer, que não merecia de forma nenhuma a morte, ele se entrega por nós, e porque ele morre por nós, agora nós podemos entrar diante do Senhor e nos religar com ele. E novamente estarmos ligados com o Senhor. E novamente falar com Ele, crendo que Ele ouve a nossa voz. E Ele fala conosco e nós ouvimos a voz dEle. Não mais os sacerdotes são aqueles que têm a exclusividade de entrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor. Mas hoje, cada um de nós que reconhece o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, entra diante dEle, fala com Ele. Ele ouve a nossa voz e fala conosco.
E esse é o evangelho que nós temos recebido. E esse é o evangelho que nós temos recebido. E para que nós temos recebido esse evangelho? Aí começa a nossa discussão ou a nossa conversa sobre o que é uma igreja relevante. O que é uma igreja que faz diferença no lugar que ela está? Todo aquele que se liga com Deus, todo aquele que encontra Jesus Cristo, como a palavra nos fala, ele passa a ser herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em tudo aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, e também em tudo aquilo que Ele traz de vontade para a sua igreja, de desejo para a sua igreja. E qual é o papel fundamental? O que Jesus começou? O que Jesus começou a fazer nas nossas vidas, ou fazer enquanto Ele estava aqui na terra? Toda a ação de Jesus, se você pegar lá o início dos evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vai ver que Jesus passava em um determinado lugar, encontrava lá Pedro, Simão, né, e João, seu irmão, ou Tiago e André, lá, e ele encontrava aqueles caras e ele começava assim, ó, venha comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele começava a formar discípulos. A forma como Jesus, a forma que Jesus encontrou, a forma que Jesus escolheu para viver a obra dele, para realizar a obra dele aqui na terra, foi fazer discípulos. E de que forma ele queria fazer discípulos? Através de relacionamentos. 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 Jesus fazia isso em vida. Jesus chamava Pedro, chamava João, chamava Tiago, chamava André, chamava todos eles e fazia assim, anda aqui comigo, vê o que eu faço. Na hora que um deles tinha uma dificuldade, Jesus estava do lado. Olha que Pedro queria lá de saber se ele conseguia também andar sobre as águas, ele falava, vem comigo. E deixava Pedro viver as experiências que ele precisava viver para que ele se tornasse o homem que ele ia se tornar depois, para dar continuidade a essa obra. O Senhor quer nos chamar, o Senhor nos chama, e quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e passamos a receber também um papel, uma importância dentro da obra que Ele tem preparado para nós, o que Ele quer ter conosco é, primeiro, relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que nós o conheçamos, e conhecendo a Jesus, a consequência natural de conhecermos a Jesus, a consequência natural de conhecermos o que é a graça que nos comprou, a graça preveniente, aquela que a gente não merecia, aquela que vem antes de nós fazermos qualquer coisa e nos permite chegar a Ele. No momento que nós conhecemos isso, nós somos tomados por um amor tão grande que nos constrange a caminhar fazendo a obra que Ele tem para nós. Então, meu irmão e minha irmã, se nós em algum momento na nossa vida não sabemos ainda para que nós nos convertemos, por que nós estamos neste lugar, por que nós viemos para a igreja, eu quero que você saiba que você veio para receber do Senhor e para doar aquilo que você tem recebido, para dar aquilo que você tem recebido àquelas pessoas que ainda não o conhecem, aonde você estiver. E o Senhor não te deixa sozinho fazendo isso. Ele deixou conosco o Espírito Santo para que vá conosco e faça essa obra. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus que planejava ter contato comigo lá no início. E é um Deus que caminhou preparando todo o caminho para que nós pudéssemos ter esse contato com Ele. E agora Ele faz como fez com Isaías. Qual é a experiência de Isaías 6? Isaías chega diante do Senhor, ele vê algo grandioso, algo que ele nunca tinha visto, e ele começa a ver os anjos descendo e subindo, e os anjos diante do Senhor cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos cantam Santo, Santo, como nós fazemos aqui no louvor. O nosso momento de louvor é um momento de manifestar a grandeza do Senhor para aqueles que ainda não o conhecem. Além de louvá-lo, esse momento serve para que as pessoas que não o conhecem, que passam ali na rua, ou que entrem aqui e falem assim, gente, que gente doida é aquela que não para de cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas essa gente não é gente doida, essa é gente que sabe o preço que foi pago para que nós estivéssemos aqui. É isso que nós somos.
os lábios que se abrem para dizer: santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, o Senhor é Deus, e gritar aleluias. É um povo que conhece, sabe de onde foi tirado, sabe o preço que foi pago. Um povo que reconhece a graça de Deus. E é isso que nós somos. Mais uma vez, como Jesus fez isso? Através de relacionamentos. E como eu passei a viver essa igreja, de que eu sou fruto? Eu sou fruto de um Deus que me chamou, mas ele não quis fazer comigo como ele fez com Paulo. Ele não apareceu para mim numa luz, falou assim: Wesley, eu sou aquele, Deus, Jesus e tal, que você persegue, vem agora comigo aqui. Não foi assim. Não foi assim. E aí eu vou contar outro testemunho para vocês. De uma igreja relevante. E aí talvez vocês entendam porque eu tenho tanto amor por aquela igreja lá de Talcara e como foi difícil para mim me afastar dela. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 8. E o meu pai era gerente do Banerj, do antigo Banerj. Então nós vivíamos mudando. Então a gente não tinha muitos relacionamentos firmados com uma igreja ou com pessoas específicas. Eram muito nós quatro mesmo. Éramos muito nós quatro juntos. E meu pai morreu com 41 anos e eu tinha 12. Meu irmão tinha 8. Quando nós morremos, nós morávamos numa cidade chamada Cantagalo, e assim, sem conhecer ninguém direito, nós voltamos para a cidade de Talcara. Quando nós voltamos para a cidade de Talcara, nós não estávamos em Talcara há muito tempo, há algum tempo já. Quando nós voltamos para a cidade de Talcara, algumas jovens da igreja se mudaram para a nossa casa. Elas passaram a viver dentro da minha casa. O pastor Daniel, que foi pastor em Nataquara depois, aqui. Toda segunda-feira era folga do pastor. Ele ia lá para casa e passava o dia jogando dama com um menino de 12 anos e com um menino de 8. A igreja que eu conheci é essa igreja. O pastor que eu conheci é esse pastor. A forma como Jesus me alcançou e me mostrou o amor dele, e me mostrou a graça dele, foi a forma como aqueles homens e mulheres me mostraram o amor dele. Entendem o que é ser uma igreja relevante? Entendem o que é ser uma igreja que faz diferença na vida das pessoas? A minha mãe não tinha condição nenhuma de nos criar quando meu pai morreu. Minha mãe é uma bênção. Vai para todo lado cantar, falar, vai fazer as coisas. Minha mãe é uma bênção. Mas naquele momento que meu pai morreu, ela não tinha condição de nos criar. Mas nós conhecíamos uma igreja que foi para dentro da minha casa. Literalmente. Deus, ele manifesta o amor dele. Deus manifesta a graça dada através de Jesus, através das pessoas, dos homens e mulheres que recebem o Senhor, e que uma vez que recebem o Senhor, eles passam a agir conforme aquilo que é a vontade dele. E esse texto, ele me impressiona muito, porque eu acho que o que nós temos hoje de mais precioso, sem ficar repetindo jargões, sem saber por que eu estou falando, mas hoje o que nós temos mais precioso, gente, e mais escasso, é o nosso tempo. Quem tem tempo livre hoje? São muito poucas as pessoas hoje que têm, assim, tempo para se dedicar a outro dessa forma, para se dedicar a outra pessoa. E esse texto me impressiona justamente por isso. Imagina, Jesus vem, ele nasce, ele começa o ministério dele, e ele começa a chamar as pessoas, e o tempo todo ele estava do lado das pessoas, olha, ensinando, aí o tempo todo ele ensinava. Jesus vai falar lá com Lázaro, lá, ó, tira a pedra aí Lázaro, aí Jesus vai e fala assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Aí Jesus vira para Deus e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu
Estou falando isso para eles saberem que foi o Senhor que fez. Por quê? Porque ele estava o tempo todo ensinando. Ele estava o tempo todo fazendo discípulo, porque ele sabia que ele tinha a obra dele terrena, ela ia terminar em breve, e ele queria que esses homens, que essas mulheres, a obra que os anjos gostariam de fazer, Jesus queria que nós e quer que nós façamos. Ele quer que nós façamos. E aí Jesus morre, o cara mais ocupado da terra, o cara que tinha mais coisa para fazer no mundo, ele achou que não era suficiente. Olha, eu morri, quando eu morri, Jesus pensando, imagino eu, tá? Jesus pensando, eu morri, Pedro volta a pescar, fulano vai para lá, a outra começa a chorar, os dois que vão para o Emaús lá, falam assim, não, vamos lá chorar, porque agora acabou tudo, nós achamos que ele que ia retomar a glória de Israel e tudo, e aí volta chorando, vai para Emaús chorando. Olha o que esse Jesus faz, ele volta e caminha 11 quilômetros ouvindo a lamúria deles. Mas o que vocês estão falando? Ah, você não ouviu falar de Jesus? Não, quem é? É um profeta poderoso em Atos, que os nossos líderes entregaram, e eles caminhavam, e Jesus caminhava do lado deles. Eu não tenho uma revelação se a lança que furou Jesus, eu sei que aquele machucado ainda permaneceu lá, porque depois ele manda Tomé colocar a mão lá, e Tomé bota a mão. Eu não sei se naquela hora dos 11 quilômetros ali, se Deus deu uma anestesia, eu não sei como é que foi, eu sei que esse Jesus, que estava pregado na cruz, e que saiu, que morreu, e que ressuscitou, no mesmo dia que ele ressuscita, ele escolhe caminhar 11 quilômetros, ouvindo duas pessoas falando. Meu irmão, eu tenho vergonha quando alguém liga para mim e eu falo que eu não posso falar. Eu tenho vergonha quando alguém quer me parar para falar alguma coisa, especialmente alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus e eu falo que eu não tenho tempo. Porque o Deus a quem eu sirvo, aquele que morreu por mim, Jesus, o Filho dele, depois de morto, caminha 11 quilômetros para falar para duas pessoas. E os olhos delas estavam fechados, não conseguiam entender que ele era Jesus. Aí na hora de partir o pão, eles conhecem Jesus. Você sabe o que eles fazem? Voltam correndo. E aquela chama que estava se apagando, ela se enche, ela acende novamente. E aí o Senhor, que não nos deixa sozinhos, ele começa a encher novamente o coração deles de gozo, de alegria, aquele sentimento da graça. E eles provavelmente pensam, ele ficou caminhando conosco 11 quilômetros aqui, e eles voltam e eles começam a falar, olha, aquilo que as mulheres estão falando aí é verdade, eu me encontrei com ele estava no caminho comigo, e esse Senhor que fala, que toca no coração deles, e que eles voltam e falam isso, hoje ele nos chama para fazer a mesma coisa. De que forma? Testemunhando daquilo que ele fez em nós. Eu não sei. Eu sei aquilo que ele fez em mim. Eu sei que ele veio e morreu para que hoje eu pudesse ter vida. Ele veio e morreu e se entregou por mim para que hoje eu pudesse estar aqui falando, estar aqui vivendo essa experiência de estar louvando ao Senhor junto com vocês. Mas essa experiência precisa gerar em mim uma vontade de levar a essa palavra àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Porque esse é o desejo dele. Toda essa obra foi feita para isso. Eu entendo muito, entendo. Quantas vezes eu me pego orando e pedindo, Senhor, me dá isso. Senhor, como eu gostaria de ter aquilo. Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse aquilo ali. Está difícil demais. Eu entendo isso, de verdade. Mas o chamado que nós temos é para seguir em frente e para convidar e para falar daquilo que Deus tem falado conosco, para que as outras pessoas que ainda não o conhecem passem a conhecê-lo, porque isso para ele é muito mais importante que qualquer outra coisa. Toda essa obra que a gente falou aqui tem como propósito isso, ligar novamente com o Senhor. E eu me sinto em dívida. Me sinto em dívida com Ele por o que Ele fez por mim, me sinto em dívida com as pessoas que dedicaram tanto tempo a mim. E
É engraçado que a gente vai vendo a nossa vida, a gente fala assim, gente, quanta paciência Deus teve comigo. Porque eu me converti, era juvenil, né? Quanta coisa errada eu fiz. Quanta paciência Deus teve comigo. Mas a cada momento, a cada passo equivocado, a cada passo melhorado um pouquinho, era o Senhor nos preparando para aquilo que Ele quer fazer em nós. Esse Senhor paciente, esse Senhor que não nos deixa sozinho, esse Senhor que já fez tudo, mas continua fazendo por nós ainda hoje, esse Senhor que envia o Espírito Santo para que nós não caminhemos sozinhos, é Ele que quer continuar fazendo em nossas vidas, e é Ele que vai continuar fazendo em nós. Gente, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que nós, em nome de Jesus, passando pela fé, Senhor, mas tudo o que nós temos perdido são relacionamentos. E nós temos que pensar a nossa vida como igreja. Porque eu sei que nós queremos alcançar muitas pessoas fora. Nós queremos. E eu vi o trabalho lindo que essa igreja fez aqui com os testemunhos. Bênção pura, pastor. Muito, muito bênção mesmo. Mas, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos uma igreja para fora, que projeta os nossos cultos pela internet, mas a igreja se faz aqui, através de relacionamentos. É sentar junto, é chorar junto, é conhecer a vida um do outro, é saber da necessidade de cada um, é saber o que você está passando, o que você não está passando, é se interessar pelo que você está vivendo. A igreja se faz assim. É assim que a igreja se faz. Quem tem alguma rede social aqui? Facebook, Instagram, pode levantar a mão, só para sim, porque eu acho que todo mundo tem. Tem mais de 20 amigos. Quem tem mais de 20 lá no Facebook ou no Instagram? Quantos de vocês que têm mais de 20 amigos já se sentiram sozinhos? Você não precisa levantar a mão, não. Já se sentiram sozinhos, sem ninguém. As nossas igrejas precisam ser lugar para que quando as pessoas se sintam sozinhas, elas venham aqui e encontrem amparo nesse lugar. E eu estou contando para vocês o meu testemunho. Meu testemunho. As palavras que nós ouvimos, que a minha mãe ouviu, ou que as pessoas ouviram, esses meninos não vão dar em nada. Sem pai, com 8 anos, o outro com 12, uma mãe que estava desestruturada, não tinha condição eu entrei na minha casa algumas vezes e encontrei minha mãe desmaiada, um garoto de 12 anos, porque ela não estava conseguindo viver naquela época. O prognóstico era terrível, mas havia uma igreja cheia do Senhor, que se levantou e falou assim, o prognóstico para a vida deles não é esse. O que o Senhor tem para eles é outra coisa. O que Deus tem para essas pessoas é outra coisa. É possível, gente, que muita gente que esteja passando ali fora agora, esteja passando naquela praça, tenha um prognóstico terrível para a vida delas. Nós precisamos ser essa igreja que se levanta e fala assim, não, o que Deus tem para você não é isso que o mundo te diz que é. O Senhor que pagou o preço, que mandou o Filho dele que pagasse o preço por você, Ele não te abandona. E Ele quer te alcançar através da igreja que Ele mantém aqui em Copacabana, em nome de Jesus. Amém? Sejamos uma igreja relevante, cheia do Senhor, cheia do Senhor. Pastores aqui, que o Senhor dê cada dia mais estratégias para vocês, para caminhar, dê mais vontade de estar aqui, cheio da presença do Senhor, para que nós sejamos, em nome de Jesus, uma igreja que faz diferença na vida das pessoas, que cumpre o propósito de Cristo na obra de salvação, de nos religar com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos orar ao Senhor pedindo isso hoje. Hoje eu queria te chamar para não pedir nada assim, Senhor, minha casa, sabe como é que está e tal. Eu também tenho coisa para pedir para minha casa, gente. E eu vou pedir depois, eu vou chegar lá, Senhor, olha aqui, ó, dá uma ajuda aqui. Mas nesse momento, eu queria te convidar como igreja a orar para que nós sejamos uma igreja relevante.
Sabe por quê, gente? Porque eu acredito também, e eu tenho vivido isso também. Eu passei muito tempo desanimado com a igreja. Muito tempo. Mas esse é outro testemunho. Passei muito tempo muito desanimado. E era difícil para mim, porque assim, eu tentava, de verdade, eu vinha na igreja, eu tentava. As pessoas me chamavam para pregar, me chamavam para coisa, eu tentava, eu ia lá, eu tentava. Mas não ia, não dava certo. Não sei. Mas do mesmo jeito que Deus permitiu que eu tivesse aquele tempo, chegou um dia que comecei a ter vontade. E eu estou vivendo isso hoje. De novo, essa vontade de falar, essa vontade de fazer, essa vontade de caminhar. E eu não sei por que aconteceu isso, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Mas então o que eu peço a Deus hoje é que faça isso no coração de vocês também. Que Ele coloque essa vontade de fazer. Que Ele traga à memória essa coisa de como é importante. Gente, vamos pregar, vamos divulgar, mas vamos abraçar, vamos falar. Muitas vezes a diferença que vai fazer não é o pregador que está falando aqui na frente, é o abraço que você vai dar aí no banco. É o contato que você vai fazer lá na porta. Então vamos orar? Vou convidar o pastor Fernando. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir que nós sejamos uma igreja, que essa igreja metodista aqui em Copacabana, e assim como as demais igrejas também, ela seja relevante. Ela faça diferença na vida das pessoas. E se existe em nós alguma coisa que nos impede de sermos relevantes, de assumirmos essa responsabilidade dentro da nossa casa, nossa família, no nosso trabalho, nós vamos pedir ao Senhor que começou a boa obra em nós, que Ele continue fazendo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, pastor. Vamos. Feche seus olhos. Se você pudesse estender suas mãos assim, ó, de baixo para cima, assim. Porque assim a gente está recebendo do Senhor. Eu quero receber também. Eu vou estender uma para a direção de vocês e vou estender a outra para baixo assim também. Tá? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, lhe pedindo, Deus, que o Senhor continue a cada dia, Deus, renovando a nossa fé, renovando, Senhor, a nossa confiança em Ti, renovando, Deus, a nossa esperança no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, retoma em nós, ó Pai, aquele amor, ó Deus, que nos alcançou e que nos trouxe para este lugar, que nos trouxe para a Tua presença. Senhor, que as questões do dia a dia, ó Pai, que as dificuldades, Senhor, que nós enfrentamos às vezes, ó Pai, elas não nos atrapalhem. Aleluia. De sentir este amor por nós, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que nós sejamos cheios de Ti, cheios do Teu poder, aleluia. Mas não, Senhor, para que o nosso nome seja glorificado ou engrandecido, mas para que o Senhor seja mais e mais conhecido, Senhor. Senhor, que a cada dia o Teu nome seja mais e mais exaltado neste lugar. Enche, Senhor, os lábios do Teu povo, Deus, de um cântico de vitória, de um cântico de alegria, de um cântico de regozijo, de um cântico, ó Pai, que testemunha de quão grande é o Senhor que tem agido em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, experiências contigo. Dá, Senhor, a esta igreja, a cada uma das pessoas que está dentro deste lugar, ó Pai, experiências contigo. Senhor, nós falamos de Ti neste lugar, nós falamos o quão grande é o Senhor, mas o que vai fazer diferença nas nossas vidas são as experiências, Senhor, que nós vivemos e vamos viver contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, experiências, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Permita-nos, ó Deus, sentir a cada dia que nós não caminhamos sozinhos, mas que o Senhor caminha ao nosso lado, ó Pai. E cheios de Ti, ó Deus, reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós, que nós, ó Pai, sejamos aqueles e aquelas que dão continuidade à Tua obra, fazendo a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que essa igreja seja muito significativa neste lugar. Que a Tua igreja, Pai, que se reúne em toda a face da terra, que ela venha fazer diferença. Que essas guerras, rumores de guerra, ó Pai, tudo que nós ouvimos, ó Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres do Senhor lá naquele lugar. Que o Senhor levante homens e mulheres do Senhor, ó Pai, agora dentro dos hospitais, nos lugares, ó Pai, onde as pessoas estão enfermas, onde as pessoas estão passando dificuldades, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, e que o Teu nome seja glorificado.
em nome de Jesus, ó Deus. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Que você saia daqui fortalecido no Senhor, crendo que o Deus que começou, mas eu ainda não sinto isso, Wesley. Eu ainda estou na minha fase lá de estar desanimado. Eu ainda não sinto o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas. Amém. Ele é fiel para completá-la segundo a vontade dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Amém.